Se você tem contato e interage com toda a raça humana, já deve saber, mesmo que a contragosto, que estamos vivendo a Copa do Mundo de Futebol, independente de suas prioridades, problemas e demandas. Caso não saiba, e não julgo por não saber, Copa do Mundo é aquele campeonato de futebol disputado a cada 4 anos por times que representam países dos 4 cantos do planeta Terra e que a cada edição é disputada em um local diferente do globo. Neste ano, serão em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, e terá a participação recorde de 48 seleções. O Brasil, também conhecido pelos ufanistas vintages como a pátria de chuteiras, ainda é a seleção com mais títulos desse campeonato, com 5 ao todo, e há 24 anos busca o 6º título para validar o que entusiastas vivem dizendo que somos os melhores do mundo no esporte bretão. Esse sentimento de melhores do mundo, amor ao país e competitividade no esporte que sabemos que somos referência, independente da situação futebolística que estamos vivendo, faz com que o cotidiano, ações pontuais ou eventos no país nesse período de um mês em que o campeonato é disputado, mude drasticamente. De ruas pintadas e enfeitadas com as cores verde, amarelo, azul e branca, álbum de figurinhas que custa ser completado, passando por horários diferenciados de funcionamento de estabelecimentos, escala de trabalho em repartições para que todos possam assistir aos Jogos do Brasil, ou só aproveitar as horinhas de folga com outra atividade e, é claro, programação especial em canais de televisão, não importando se esse canal vai transmitir os jogos. Tudo é voltado para a Copa do Mundo e a expectativa do possível título. Hoje conseguimos acompanhar todos os jogos em diferentes telas, seja na tradicional televisão, pelos celulares, interagindo a cada lance, gol, vacilo ou choro tanto seu quanto do adversário. Há pouco mais de 50 anos não era assim. O torcedor apaixonado teria que se contentar em ouvir apenas a emoção do locutor que acompanhava os jogos e repassava pela transmissão do rádio. E somente na edição da Copa do Mundo de 1970, que aconteceu no México, aquela em que o Brasil, que naquela época nem era a CBF, mas CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, sagrou-se a primeira seleção tricampeã do mundo. Aquele título, além de trazer a taça Jules Rimet em definitivo para o país, também foi o primeiro em que foi transmitido ao vivo em terras tupiniquins. E é sobre essa primeira transmissão ao vivo no Brasil do maior campeonato de futebol do mundo, que sagrou a maior seleção de futebol do mundo, que eu vou falar neste episódio. Vou voltar à época em que a Copa chegava apenas em textos nos jornais, passar pelo tempo em que o rádio era o grande protagonista, acompanhar os primeiros passos tímidos da televisão diante dos campeonatos mundiais e entrar nos bastidores tecnológicos e políticos que permitiram a transmissão ao vivo da Copa de 1970, num pool que reuniu as TVs Tupi, Globo, Record e Bandeirantes. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Na década de 1930, na era do rádio ainda engatinhando e dos meios de comunicação impressos dominando o cenário, o torcedor que quisesse saber o resultado dos jogos da novata Copa do Mundo de Futebol, que teve sua primeira edição no ano de 1930, tendo o Uruguai como país sede, tinha de ir até a porta das redações e esperar a chegada dos telegramas das agências internacionais. Nas sedes dos jornais, eram pregados os placares nas paredes e as pessoas liam em voz alta para a multidão. O grande salto de cobertura veio em 1938, quando a Rádio Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro, fez a primeira transmissão ao vivo de Copa do Mundo para o Brasil, com a voz do locutor Gagliano Neto, narrando direto da França. Foi ali que o país descobriu o que era ouvir a Copa em tempo real, com amigos e familiares reunidos em torno de um aparelho de rádio que ainda era caro e pouco difundido, mas já suficiente para mobilizar muita gente em bares, praças e casas de vizinhos mais abonados. Nos anos 1940 e 1950, a presença do rádio que consolidou como a principal forma de acompanhar futebol, inclusive a Copa de 1950, realizada entre junho e julho no Brasil e sendo a primeira após o hiato da competição por conta da Segunda Guerra Mundial, e também conhecida como o Maracanazo, em que o Brasil perdeu a final no estádio do Maracanã para o Uruguai, foi uma tristeza inteiramente acompanhada em áudio pela maioria da população.
A televisão brasileira começou oficialmente naquele mesmo ano de 1950, mas em setembro, com a inauguração da TV Tupi em São Paulo, mas isso não significa que as Copas tenham imediatamente migrado para a telinha. Por boa parte das décadas de 1950 e 1960, o futebol internacional e a Copa do Mundo em particular ainda era um território dominado pelo rádio, enquanto a TV engatinhava em termos de infraestrutura, cobertura nacional e capacidade técnica para transmissões internacionais. Em 1958, ano do primeiro título mundial da seleção brasileira conquistado na Suécia, a grande novidade foi a exibição na TV brasileira de videotapes com lances e partidas da Copa, não ao vivo, mas com atraso de horas e, dependendo, até dias. As imagens viajavam em filmes e fitas e o público via os jogos em programas especiais ou trechos em cinejornais, muitas vezes sem a continuidade do jogo inteiro, mas já com a sensação mágica de ver o que aconteceu do outro lado do oceano. As Copas de 1962 e 1966 mantiveram esse padrão híbrido. O acompanhamento em tempo real continuava sendo via rádio, enquanto a TV exibia partidas e melhores momentos com atraso. Até soluções criativas surgiram, como um enorme painel luminoso instalado em São Paulo, em que um operador, ouvindo o jogo pelo rádio, acendia luzes representando a posição da bola em campo, para uma multidão acompanhar visualmente, imaginando a jogada real. Mesmo nos anos 1960, o futebol na TV aberta, tanto nacional quanto internacional, era exibido com parcimônia, muitas vezes em videotape, no começo da madrugada ou na manhã seguinte ao jogo, sem a lógica de grade ao vivo e contínua que a gente associa hoje a grandes eventos esportivos. Para a transmissão de campeonatos nacionais, até a década de 1970, não existia direitos de transmissão de jogos. Se o canal de TV quisesse transmitir qualquer jogo, bastava colocar a câmera e o narrador dentro do estádio e pronto, sua transmissão estava garantida. Quer dizer, isso se um outro canal de televisão não tivesse a mesma ideia de transmitir o mesmo jogo. Aí transmitia quem chegava primeiro no estádio. Para jogos internacionais, como a Copa do Mundo, não havia ainda a infraestrutura para receber sinais internacionais em tempo real, nem um acordo global estável de direitos de transmissão, e o que se via era o que dava para trazer em fita ou filme. O que muda esse cenário não é apenas uma decisão editorial, mas uma transformação profunda da infraestrutura de telecomunicações do país. Atenção, emissoras componentes do pool brasileiro de televisão. Atenção para o top de 8 segundos. Na década de 1960, mais exatamente em 16 de setembro de 1965, foi fundada no Brasil a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., ou a Embratel, empresa estatal responsável por modernizar as comunicações, integrando o território nacional por micro-ondas, cabos e, sobretudo, por satélites internacionais, inclusive lançando o primeiro satélite brasileiro, e abrindo as portas para transmissões ao vivo entre continentes. A partir de 1969, a Embratel instala uma estação de comunicações via satélite na estação terrena de Tanguá, no estado do Rio de Janeiro, equipando o país com antenas capazes de captar sinais enviados por satélites do sistema Intelsat, algo que foi fundamental para que a Copa do México, em 1970, pudesse chegar em tempo real. Essas antenas gigantes, muitas vezes mostradas em fotos da época, são a imagem mais clara da transição. Deixam de ser apenas fios, filmes e aviões transportando rolos de película para surgirem, por assim dizer, grandes ouvidos voltados para o espaço, captando imagens e sons quase instantaneamente. Para a Copa de 1970, que foi realizada de 31 de maio a 21 de junho daquele ano, o sinal das partidas foi distribuído pelo satélite Intelsat 3F6, posicionado em órbita geoestacionária, de onde enviava as imagens geradas no México para diversos pontos do planeta, inclusive o Brasil. A Embratel montou uma operação com cerca de 40 profissionais para coordenar essa transmissão via satélite,
incluindo o recebimento do sinal internacional, sua redistribuição para as emissoras e a organização de exibições públicas em cinemas e outros espaços em grandes cidades. Do ponto de vista tecnológico, em poucos anos, o Brasil passou de receber filmes em rolos para ter uma estação capaz de captar, decodificar e retransmitir, praticamente em tempo real, as imagens de um evento esportivo global. A Copa de 1970 foi, afinal, o primeiro mundial cujos jogos foram trazidos à TV brasileira ao vivo via Embratel, marcando um antes e um depois na história da televisão no país. Se a parte técnica dependia da Embratel e dos satélites, a parte política e comercial passava por um outro debate. Quem teria o direito de transmitir a Copa do Mundo para o Brasil? E neste momento, a televisão se prepara para a ligação México-Brasil, para oferecer o espetáculo que todos esperam. Ao vivo, México 70. Ao contrário do que se consolidaria mais tarde, com a FIFA vendendo pacotes globais e a Globo assumindo um papel central nas negociações no Brasil, em 1970, os direitos de transmissão eram negociados diretamente pelo país organizador, que naquela edição do Campeonato Mundial de Futebol foi o México. Essa negociação ficou a cargo do empresário Emílio Azcárraga Milmo, dono do Telesistema Mexicano, que anos depois se tornaria a Televisa, que, comparativamente, é o equivalente mexicano ao que Roberto Marinho e sua TV Globo representava para a TV brasileira. Durante um tempo, não estava claro se o Brasil conseguiria, de fato, ter os jogos ao vivo na TV. A infraestrutura técnica existia, mas era preciso fechar o acordo comercial para o uso do sinal. A princípio, a exclusividade de exibição no Brasil pertencia à TV Tupi, que havia adquirido os direitos por meio de um contrato firmado com Emílio. A exclusividade, porém, foi contestada por Globo, Bandeirantes e Record, que recorreram a um acordo firmado em 1966 entre as emissoras brasileiras, proibindo transmissões exclusivas dos jogos da seleção canarim. Diante do impasse, o Ministério das Comunicações interveio no final de 1969 e respaldou a formação de um pool de emissoras para a transmissão da Copa, anulando o contrato da Tupi. A negociação com Azcárraga, entretanto, foi marcada por tensões. Enquanto o empresário exigia 1,2 milhão de dólares pelos direitos, os representantes brasileiros ofereciam menos da metade do valor. Segundo o livro A Globo, Hegemonia 1965-1984, de Ernesto Rodrigues, o clima se agravou durante uma reunião na cidade do México, quando Paulo César Ferreira, diretor da Rádio Nacional, ameaçou que a seleção brasileira poderia até deixar de disputar o torneio caso não houvesse acordo. Embora a ameaça fosse apenas uma estratégia de negociação, os representantes brasileiros sustentaram o blefe, levando Azcárraga a ceder e aceitar um novo contrato avaliado em 715 mil dólares. Com o acordo firmado, patrocinadores como Gillette, Esso e Souza Cruz financiaram a operação, permitindo que Globo, Tupi e a rede de emissoras independentes, formada por Bandeirantes e Record, transmitissem a Copa de 1970 para cerca de 25 milhões de telespectadores. Quando o acerto foi finalmente costurado, surgiu um novo desafio. Haveria apenas um único sinal de vídeo disponível para o Brasil, embora várias emissoras quisessem transmitir a Copa do jeito delas. A solução encontrada foi criar um pool de emissoras, um consórcio provisório reunindo TV Tupi, TV Globo, TV Record e TV Bandeirantes que exibiram a mesma imagem e dividiram a narração e os comentários, revezando suas equipes no mesmo sinal. Esse pool é um capítulo à parte da história da TV brasileira e inimaginável para os dias de hoje. Concorrentes ferrenhas no dia a dia, as emissoras se viram obrigadas a trabalhar juntas para viabilizar um evento cuja dimensão ultrapassava a briga por audiência. Os narradores se alternavam de jogo para jogo e às vezes na mesma partida, usando o mesmo canal de áudio, de modo que o telespectador, ao mudar de canal, via a mesma imagem, mas podia ouvir outro narrador e outro estilo de transmissão. Conforme relata Ernesto Rodrigues no livro A Globo, Hegemonia 1965-1984,
A cobertura da Copa do Mundo de 1970 pela TV Globo foi realizada por uma equipe extremamente reduzida, quando comparada às grandes operações montadas pela emissora em mundiais posteriores. Na cobertura daquele ano, a equipe in loco foi composta por apenas 4 integrantes. O narrador Geraldo José de Almeida, que mais tarde ficaria conhecido como a voz do Tri, o cinegrafista Gabriel Kondorf, responsável por registrar o cotidiano da seleção brasileira, o comentarista João Saldanha, ex-treinador da equipe brasileira durante as eliminatórias, que foi demitido 3 meses antes da Copa por conta de divergências entre a diretoria da CBF e o governo militar, e o jornalista Armando Nogueira, encarregado da produção dos boletins diários sobre a Copa exibidos no Jornal Nacional. Ainda segundo Ernesto em seu livro, o grupo era tão pequeno que poderia dividir com folga o mesmo ônibus utilizado pelos jogadores e pela comissão técnica comandada por Zagallo. Com as imagens em tempo real, a narração das 4 emissoras brasileiras precisou se adaptar. Já não se tratava apenas de descrever tudo o que acontece, como no rádio, mas de comentar, interpretar e enfatizar aquilo que o telespectador estava vendo. As transmissões de 1970 já utilizavam múltiplas câmeras, em torno de 6 em alguns jogos, com posições atrás dos gols, ao longo da lateral do campo e no estúdio montado no estádio, o que permitia cortes, closes e uso do suprassumo da tecnologia moderna chamado replay, criando um dinamismo maior do que o que era apresentado nos cinejornais das décadas anteriores. É importante lembrar que a lógica de transmissão não era a de hoje, em que praticamente todos os jogos são exibidos em múltiplos canais. Dos 32 jogos da Copa de 1970, apenas 11 foram transmitidos ao vivo para o Brasil pelas emissoras do pool, incluindo todos os 6 jogos da seleção brasileira, da estreia à final, a partida de abertura entre México e União Soviética e outras partidas consideradas relevantes, como Itália e Uruguai, e a disputa do 3º lugar. Apesar de a Copa de 1970 ter sido a primeira transmitida ao vivo pela televisão para o Brasil, as imagens para a maioria do público brasileiro eram vistas em preto e branco. Do ponto de vista técnico, o sinal gerado no México já era colorido, no padrão NTSC norte-americano, e chegava assim ao Brasil via satélite. Mas a televisão brasileira ainda não tinha implantação comercial do sistema em cores. Oficialmente, as transmissões regulares em cores no país só começaram em 1972, com um grande evento teste na Festa da Uva, em Caxias do Sul, quando se adotou o padrão PALM, uma adaptação brasileira do sistema alemão PAL. Na prática, isso significa que a Copa de 1970 foi um evento tecnicamente em cores, mas socialmente em preto e branco. O sinal colorido chegava, era convertido e exibido em aparelhos que, quase em sua totalidade, só reproduziam escala em cinza. Estudos e depoimentos da época lembram que apenas um grupo muito restrito de pessoas, como autoridades políticas, executivos e alguns poucos consumidores de altíssimo poder aquisitivo com TVs importadas, chegou a ver parte dos jogos em cor e em pontos específicos montados pela Embratel, como no edifício Itália, em São Paulo, e em sedes oficiais no Rio de Janeiro e em Brasília. Mesmo assim, o peso simbólico de ver ao vivo a Copa foi enorme no país. Pela primeira vez, milhões de brasileiros puderam acompanhar em tempo real os movimentos de Pelé, Tostão, Jairzinho e companhia, sem depender de descrição posterior, fita atrasada ou filme de cinejornal. Desde que se confirmou que a Copa do México seria transmitida ao vivo pela TV brasileira, formou-se no Brasil uma espécie de corrida às lojas de eletrodomésticos. Matérias e estudos sobre a relação entre futebol e televisão lembram que nos meses que antecederam o Mundial, o anúncio das transmissões ao vivo estimulou as vendas de televisores, tornando a Copa um verdadeiro motor de consumo para o setor. Vale ressaltar que ainda não se tratava de um bem acessível à maioria da população, mas mesmo assim, a combinação entre desejo de ver a seleção brasileira e a novidade tecnológica levou muitas famílias a financiar seu primeiro aparelho justamente para a Copa. Em bairros populares, era comum que a única casa com TV virasse ponto de encontro nos dias dos jogos, com cortinas fechadas para reduzir o excesso de luz e cadeiras e bancos improvisados para acomodar todo mundo em frente à tela.
Fontes apontam que cerca de 54 milhões de brasileiros tiveram acesso, de alguma forma, às transmissões da Copa de 1970, seja pelas TVs domésticas, seja por exibições públicas organizadas pela Embratel e por cinemas. Terminada a Copa, as mesmas emissoras continuaram exibindo tapes de jogos nos fins de noite, tanto para cumprir contratos de exibição, quanto para atender ao apetite de um público que, de repente, descobrira o prazer de rever gols que já tinha visto poucas horas antes ao vivo. Sentimento que todos têm até hoje, mas com mais facilidade. Além disso, os patrocinadores da transmissão nas televisões brasileiras também organizaram um concurso para escolher a música tema da seleção brasileira para aquela Copa. Chamada Pra Frente Brasil, a letra cita 90 milhões de brasileiros, diferente dos 54 milhões que realmente assistiram à Copa pela televisão. Mas até hoje gera ufanismo e memória afetiva por uma parcela de quem ouve só o assobio do início da música, enquanto que outra parcela lembra que enquanto cantavam que parece que todo o Brasil deu a mão, ligados na mesma emoção, o Brasil sofria uma ditadura pesada e violenta. Milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. O que vale pontuar que a Copa de 1970 foi intensamente usada pela ditadura militar brasileira como instrumento de propaganda do regime, e a televisão teve papel central nisso. A imagem do Brasil grande e dos 90 milhões em ação circulava pela TV e pelo rádio, criando uma associação entre o sucesso da seleção, a modernização tecnológica com a transmissão via satélite e o discurso oficial de progresso. O fato de o país ter conseguido, do ponto de vista técnico e de infraestrutura, transmitir ao vivo a Copa era explorado como vitrine de modernidade, uma prova de que o Brasil estaria ligado ao mundo pelos meios mais avançados de comunicação disponíveis. A Embratel, as antenas e os satélites Intelsat apareciam direta ou indiretamente como símbolos de um país que se conectava ao cenário internacional, com a Copa funcionando como evento síntese dessa integração, mesmo que só era mostrado o que convinha ao governo. 5, 4, 3, 2, 1, México! Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas, Rede Globo de televisão e rede de emissoras independentes. Minuto zero. Esso, Gillette, Souza Cruz, juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo. Alô, alô, México! Do ponto de vista do torcedor, a experiência mudou radicalmente a forma como se acompanhava não só jogos internacionais, mas nacionais também. Para se ter uma ideia do alcance, a partida entre Brasil e Inglaterra, realizada ainda na fase de grupos do campeonato em 7 de junho de 1970, tornou-se um dos momentos históricos da televisão brasileira. Além de ser lembrada pelo gol de Jairzinho que garantiu a vitória da seleção brasileira, além da indefensável defesa da cabeçada de Pelé pelo goleiro inglês Gordon Banks, a transmissão alcançou índices de audiência superiores aos registrados pela cobertura da chegada do astronauta Neil Armstrong à Lua, ocorrida cerca de um ano antes. Se antes o rádio convidava a criar mentalmente a imagem da jogada, agora era a TV que oferecia a visualidade pronta, seja o drible de Pelé, o chute de Jairzinho, o gol de Carlos Alberto Torres na final contra a Itália, tudo acontecendo diante dos olhos em tempo real, mesmo a milhares de quilômetros de distância. O preto e branco e a palha de aço na antena para a imagem melhorar, longe de serem limitações percebidas como grande problema à época, ok, a antena ruim era um problema, mas fazia parte da textura da experiência. Contrastes fortes, sombras, o branco das camisas e o cinza do gramado criavam uma estética própria, que se gravou na memória de quem acompanhou aqueles jogos. Muitos torcedores, anos depois, expressam um estranhamento ao rever as imagens coloridas e restauradas. Na lembrança afetiva, Pelé e a seleção de 70 moram em preto e branco. Além disso, a televisão, a partir daquele ano, introduziu um novo ritual doméstico da Copa. Preparar a casa, ajustar a antena, torcer para que a imagem não pulasse justamente na hora do gol,
discutir em família e com vizinhos não apenas o resultado, mas também a narração, o enquadramento, o replay que não mostrou direito, entre outras coisas. Na Copa de 1974, realizada na então Alemanha Ocidental e vencida pelos anfitriões, a TV no Brasil já transmitia em cores, mesmo que aparelhos de TV coloridos ainda eram produtos caros, e as transmissões ao vivo de jogos e outros esportes internacionais seguiram avançando tecnologicamente, e com mais avanços a cada edição do Campeonato Mundial de Futebol. E quando a seleção brasileira voltou a vencer uma Copa do Mundo em 1994 nos Estados Unidos, a tecnologia, transmissões e diversos canais para transmissão já faziam parte do cotidiano do brasileiro. Mas a emoção de vencer e assistir ao vivo a história sendo contada sempre será a mesma. Acabamos de exibir diretamente do México uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas, Rede Globo de televisão e rede de emissoras independentes. Aguarde nova transmissão da Copa ao vivo por esta emissora. Um oferecimento de Esso, Gillette e Souza Cruz. Este é o Salada Cultural, podcast 100% independente que tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação do dono desta voz, Márcio Andrade. Quer falar sobre este ou algum outro episódio? Só me chamar no Instagram, no @MárcioAND, ou no TikTok, no @Marcio.Andrade0. Prometo que te respondo o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. Lá você encontra faixas de contribuição que podem até te render alguns mimos. O valor é simbólico, mas isso mostra o quanto gosta do meu trabalho. Eu volto no próximo episódio. Fiquem bem e até lá!